Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Michele Miguel, atual presidente da FECOAJUP, e estou aqui para convidar vocês a fazerem parte conosco deste momento tão especial, que é o nosso seminário junino da FECOAJUP. Para vocês. E convidamos todos vocês a participarem conosco do nosso seminário, que foi aprovado na Lei Aldir Blanc, da Prefeitura da cidade do Recife. Vem com a gente. Estamos de volta com o segundo módulo e vamos conversar agora sobre o patrimônio imaterial, sobre a quadrilha, sobre esse movimento dos quadrilheiros e também sobre os sujeitos, né? As pessoas que fazem a quadrilha junina. Quem são essas pessoas? Né? Qual a importância delas dentro desse processo todo? Temos aqui a nossa convidada Carmen Leles, Anderson Gomes, Melquíades. Gostaríamos que Carmen se apresentasse. Boa noite. Antes de mais nada, muito obrigada pelo convite e por fazer parte de um grupo que está trabalhando como esse grupo daqui. Pessoas que conhecem, de fato, o que estão fazendo e o que falam, né? E falar sobre quadrilha junina com quem faz, com quem pratica, com quem vive, é uma situação muito diferenciada do meu caso, inclusive, que, embora seja espectadora também, lógico, e brincante do ciclo junino, mas sou uma observadora e não uma fazedora, uma detentora desse bem, dessa forma de expressão tão linda, né, do ciclo junino. Muito prazer e muito obrigada. Mas lembrando também, né, Anchiras, que é uma das grandes pesquisadoras que a gente tem hoje em Recife, Pernambuco, né, que ensinou muito para a gente. Né? Participamos de muitos seminários com Carmen. Com certeza, Carmen Carmen é um celeiro vivo. Toda a quadrilha junina que eu conheço, inclusive eu, pupilo de Carmen Leles. De consultar, de ouvir, de entender até quem eu sou. Porque o sujeito não consegue nem sempre se ver. E Carmen consegue muito ver a festa, mas vê também o sujeito. E colabora sempre conosco. Carmen já faz parte da família. Que ótimo. Então vamos lá. Gente, assim, qual a importância, né, do patrimônio imaterial para a nossa cultura? Queria que a gente falasse um pouco sobre isso. E como a gente consegue ver a quadrilha junina dentro desse cenário? Por favor. Vamos, então, tudo bem. As damas primeiro, olha só. As damas primeiro. Não vamos por aí, minha gente, por favor. Mas tudo bem. Somos todos pares, sem damas e cavalheiros, né? Sim. Somos pares. Mas vamos lá, o patrimônio, né? Antes de mais nada, patrimônio, eu acho que patrimônio imaterial, como está colocado, né? É uma relação do que a gente quer bem, do que a gente ama, do que a gente constrói, do que faz parte de nós, né, que independente de qualquer chancela, patrimônio, se foi a Câmara de Vereadores, se foi a Assembleia, se foi o IFAM, eu não estou dizendo que não valha, logicamente, que qualquer chancela que lhe leva, lhe dá vamos dizer assim, lhe prestigia, é importante. Entretanto, você não é patrimônio pela chancela. Patrimônio é porque... O que é patrimônio? É uma herança paterna. A palavra, se a gente for na relação da palavra herança. Então, é o nosso legado, é o que nós aprendemos, é o que nós somos, o que nós promovemos a partir das culturas e da diversidade que vivemos. E, no caso da quadrilha, ela em si é patrimônio. É patrimônio porque ela é uma forma de expressão, é patrimônio imaterial, porque a gente está falando do que é simbólico, do que é pertencimento, do que é mutante, daquilo que a cada dia, a cada hora, pode tomar um novo formato. Isso é o imaterial, que é concreto, mas é simbólico acima de tudo. E a quadrilha é exatamente isso. Durante a conversa, para a gente não se prolongar numa pergunta, a gente vai falando mais a respeito da própria quadrilha. Como você vê essa questão, Anderson? Quando o Carmen traz que patrimônio tem a passagem da herança, a quadrilha, enquanto organismo, antes de ser comunidade, ela chega ao Brasil trazida pela corte, né, pelos europeus, e ela vai se multando
ao longo das décadas, né? Então, esse patrimônio é uma herança europeia que o Brasil, de certa forma, abraça e que dá a sua cara, a sua identidade. Então, essa relação de comunidade em torno de um brinquedo que nem era um brinquedo, uma dança palaciana, não tinha esse viés da brincadeira como nós fazemos hoje, é a prova de que o patrimônio público, mais popular, se transforma e continua se transformando ainda hoje. Porque a quadrilha, da época em que eu dançava, ela tinha um modelo. Inclusive, há estudos sobre esse modelo da década de 80, de 70, era um tipo de quadrilha. Então, hoje, ela se transforma e continua se transformando a partir não só de agora, daqui para frente. A gente vai sempre pensando modelos de patrimônio, modelos de herança que foram deixados. Não só a quadrilha, não tem só o formato do luxo, da corte, da origem do brinquedo. Hoje ela se torna, como se diz, né, junina, matuta. Temos os diversos povos que são retratados na quadrilha, o povo cigano, o cangaço, todos eles deixaram um pouco de herança, que é esse patrimônio que o brinquedo se apropriou. Então, essa diversidade de linguagens é que nos torna tão difíceis de traduzir, porque somos muitos para traduzir. Eu gosto muito dessa inversão que Anderson e Carmen estão trazendo para a gente pensar, né? Algo não é patrimônio porque recebeu a chancela de alguém, né? Do IFAM ou de um organismo, seja ele qual for, como a Unesco, né? Ele é porque ele é de um povo. Ele já o é o patrimônio, né? Na verdade, essa chancela que vem, esses diferentes organismos vêm trazer para ele, é de alguma forma para dizer assim, é preciso uma atenção das autoridades para que a gente possa ajudar para que aquele patrimônio, né, que é imaterial, no caso da quadrilha, ele possa permanecer, se desenvolver e receber incentivos, né? Então, veja que é muito engraçado a quadrilha como patrimônio, e é um patrimônio de fato do povo, porque, em grande medida, todos esses anos ela sobrevive exatamente no chão da comunidade, no chão do povo, no chão de quem a faz, de fato, né? Então, eu gosto muito dessa inversão, sabe? Que Carmen Leles está trazendo, que Anderson está trazendo, para a gente pensar, porque a gente pensa sempre o contrário, né? Então, assim, recebe ali, ela é nomeada, então agora a gente tem que cuidar. Não, a gente tem que cuidar porque é nossa, não é? Eu penso nessa perspectiva. Ela não só é porque alguém disse, alguém deu um título, ela é porque Alguém ela é disse porque ela pertencimento. já é. É. Alguém disse porque ela já é. Então, E ela já é porque ela pertence. Alguém reconheceu. chancelou. É. Chancelou. Ela já, inclusive, é reconhecida por quem faz. E se ela tem uma relação direta com a comunidade e com a demanda de quem quer vê-la viva, então ela existe, independente de qualquer instituição, seja pública ou privada, ou qualquer organismo, como você coloca, que chancele isso como patrimônio, que me diga que eu sou Carmen. Antes de alguém me dizer, eu tenho que ser, para que alguém possa vir me reconhecer. E nessa relação de reconhecimento chancelado a partir de uma instituição pública, normalmente, você vai ter esse papel. Para que ele vai servir? Para que haja um incentivo ou haja um olhar diferenciado de salvaguardar, de promover a proteção daquele bem que naquele momento está sendo chancelado enquanto patrimônio imaterial ou material. Quando você pensa no material, você pensa na pedra e cal, na manutenção da obra de arte, da igreja, né, barroca, do neoclássico, enfim. E quando a gente pensa no patrimônio imaterial, a gente pensa exatamente nessa relação simbólica, nessa relação dos fazeres, dos saberes, dos lugares, dos sítios, enfim, de tudo que nós somos e promovemos cotidianamente, dioturnamente. Então, não é um patrimônio que você pode legislar por sua conta própria. Por quê? Porque ele é mutante. Eu sou hoje de uma forma e amanhã serei outra. E
entende? A quadrilha, ela se renova, ela vem para nós a partir de danças pagãs, pré-cristãs. E eram danças para a fertilidade, danças que vinham do norte da Europa, né, da Normandia, que foram apropriadas. Olha, você veja o processo inteiro. Foram apropriadas pelas cortes na Europa. Uma dessas cortes que foi aquela que vamos dizer, que ocupou o Brasil, que invadiu o Brasil e se apropriou, né, do que hoje é Brasil, que nos trouxe isso como uma herança portuguesa para nós, né? E aqui ela vai para a corte, mas depois de dança palaciana, ela vai para os clubes urbanos e depois ela vai para o campo. E do campo ela volta para a cidade. Quando ela deixa de ser importante, porque no período da regência ela era importante, mas com o processo depois, né, de república e tudo, ela vai perder um pouco o interesse por essa elite, vai perder um pouco o poder e ela vai se popularizar. E se popularizando, ela vai chegar em camadas mais baixas da população, né, menos favorecidas, até que ela vai para o campo, e do campo ela volta, inclusive de uma forma que para nós, durante muito tempo, foi colocada na cabeça, mas que já era uma coisa pejorativa do próprio homem do campo, porque nesse momento o Brasil não está considerando esse caipira como brasileiro, está dando as costas, nem está se sentindo como o caipira mesmo, o matuto. E aí tem uma relação diferenciada de preconceito, e essa quadrilha que é chamada matuta, ela vem com trejeitos e com um formato que é, de fato, preconceituoso. Caricaturada. Né? Caricaturada, né? E aí é um momento que a gente também está vivendo, que o Jeca Tatu, que o Mazzaropi está, né, no Brasil fazendo sucesso e fazendo todo mundo rir muito, que é a presença do matuto, que faz com que a gente ache interessante. Nós somos matutos, né, gente? Nós somos todos matutos. Todos somos. Nós estamos no litoral, mas o Recife é matuto, é caipira, tem tudo que vem do interior. Nós somos o interior, inclusive de nós mesmos, né? Se não tivermos esse interior, o que seremos fora dele? E a quadrilha, ela vem nesse processo de mutação e mutação. E essa sociedade brasileira, que é absolutamente diversa, e essa cultura nordestina, que é mesclada absolutamente por formas as mais diversas de celebrar, de ritualizar, de brincar. Então, essa forma de expressão, a quadrilha junina, no Brasil inteiro, ela está vinculada a um movimento, que é o que a gente chama de movimento quadrilheiro, e esse movimento ele é em rede, ele é vinculado do local para o regional, do regional para o nacional. Então, são entidades representativas que, vinculadas, elas agregam e elas definem este movimento que é chamado movimento quadrilheiro. E aí, em cada local, em cada região, em cada cidade, vai ter um caráter próprio. Vai ter uma forma de se expressar diferenciada, que, embora tenha um núcleo, que é a relação com o ciclo junino, no Nordeste de uma forma, mas no Sudeste de outra, no Sul de outra, né? No Centro-Oeste de outra, mas, de qualquer maneira, vinculadas ao ciclo junino. Aqui, nós, inclusive, somos referência. Né? A relação da quadrilha junina do Recife, principalmente, ela é tão potente e ela tem um pertencimento e uma forma de expressar tão própria, não é? Uma personalidade tão própria, que ela influencia, inclusive, outras quadrilhas em outras regiões do Brasil. A forma do fazer. E essa forma do fazer, ela é mutante. E ela não é determinada a partir nem de um concurso público, nem de uma relação do órgão do poder público que diz como ou deve ou não, e nem a partir do que aquele de que faz também quer, mas é de uma demanda, porque ela é absolutamente construída pelo grupal. Isso é fantástico. Esse é um patrimônio imaterial de valia imensa. Por quê? Porque é a relação grupal que promove esse processo artístico, criativo, competitivo, diversionista, de aprendizado o tempo inteiro, de afetividades de todas as maneiras e socioeconômico.
potente como é o processo da quadrilha junina. Então, é muito sério falar sobre ela e não colocá-la nesse patamar. Agora, eu teria, assim, duas questões que eu vou aproveitar, Anderson aqui e Carmen, né, já, né, dois especialistas nos seus lugares, para a gente ir pensando. A primeira coisa assim, que eu fico me perguntando, Ricardo, é assim, por que ainda, na altura do campeonato, esse brinquedo não recebeu ainda essa chancela? Nem municipal, nem estadual, nem nacional, nem internacional, inclusive, como um patrimônio. Essa é uma primeira questão. Né? Carmen participou, inclusive, do processo do frevo. Né, Carmen? A gente coordenou, né, que foi que é o um inventário. processo trabalhoso, né, Carmen? Muito, Eu não sei se Carmen muito. também pode falar para a gente sobre isso. Como é que se foi dá essa importante. iniciativa? Quem pode tomar essa frente? Quem pode começar essa luta, esse trabalho? Então, essa era uma coisa assim que eu queria muito saber, já que eu estou com uma das grandes especialistas. Carmen disse que não, mas a gente sabe, né? Dessa gente, todo mundo que conhece sabe que quem a gente está aqui Completamente, sentadinho. sim. E ao mesmo tempo, assim, eu fico pensando assim, a gente tem uma visão também muito romântica, não é de dizer assim, mas a quadrilha está aí, a comunidade está segurando a quadrilha. Mas nos nossos debates, nas nossas discussões, Angela, nos últimos 15 anos, 10 anos, o número de quadrilhas diminuiu muito, tanto no interior como na região metropolitana. A gente está ficando cada vez mais, e o pior do que diminuir é não nascer novas quadrilhas. A gente viu o Bruno hoje aqui no debate com a gente, né? A pessoa que veio para a gente discutir exatamente a quadrilha infantil. A gente não tem nenhum mais incentivo em Recife. Hoje, por exemplo, para a quadrilha infantil em grande medida. Então, você não tem um nascedouro, porque é dela que vai surgir as outras, as grandes, ou que vai alimentar os outros quadrilheiros. Porque eu me lembro quando era criança, então os meninos eram loucos para crescer logo, para ir para uma adulta, e para ir para aquela que ganhava mais, para ir para aquela que era do sonho deles. Então ali você tem um nascedouro, né, que vai alimentar esses grupos. Então, não falta, de fato, políticas públicas para pensar esse brinquedo, para incentivar esse brinquedo. Às vezes eu fico pensando, não é uma tarefa muito dura e pesada a gente colocar isso nas costas só dos quadrilheiros, não é? Será que não é muito limiar a gente vê como incentivo, em grande medida, só a realização de concursos? Só a realização de concursos? Então, eu queria muito aproveitar a presença dos dois aqui, né? E se vocês pudessem ajudar a gente a pensar, a ver essas coisas, né? A vislumbrar outros caminhos. Você o que é que Angeiras pensa sobre isso? Não, eu concordo, porque, inclusive, a grandiosidade do movimento, né? Ele, é como o Carmen falou, ele é nacional, gente. É uma coisa que não é localizada, não é restrita ao estado de Pernambuco. Não é? E até eu comentei no bloco anterior a questão de um estado que se diz tão rico culturalmente não reconhecer esse brinquedo como um de seus representantes e fomentá-lo e incentivá-lo perante políticas que venham favorecer a sua manutenção, a sua preservação, o seu desenvolvimento. Essas questões, a gente percebe isso. O governo do estado não tem um edital específico? É isso que eu digo. A gente vê outros estados que já existem editais específicos para grupos juninos ou para quem quiser construir o arraial. Tem até editais que favorecem isso. Eu quero fazer um arraial. Então você faz o projeto, apresenta, recebe aquilo, monta o seu arraial e as quadrilhas, ele passa a fazer parte de um circuito, né, de competições e tudo. E você montou aquela estrutura para que as quadrilhas se apresentem. Os grupos apresentam os seus projetos, recebem um bom incentivo para montar os seus espetáculos. Quer dizer, não são leis, são talvez decretos, né? Isso que acontecem de ano em ano,
mas já é alguma coisa que vem do poder público para valorizar aquilo cada vez mais. Uma quadrilha, você tem um projeto aqui de fomento estadual, que é o Fucultura, atualmente, não é isso? Que a quadrilha não tem nada pode. que contemple a quadrilha junina dentro dele. Especificamente como quadrilha. Ela não E nem existe até- lá como E quadrilha. até mesmo enquanto dança, quando você quer colocar o grupo de quadrilha como dança, não é, num festival de dança, é difícil. É difícil. Tem uma série de situações que negam, né, o espetáculo como dança. É. E que deveria estar em qualquer festival de dança, porque é dança Justamente. também. É Aí- teatro, é dança, E aí cria essa é crise música. de identidade, né? Eu né? sou o quê? Se eu tenho dança, teatro, música, eu sou o quê? Pensarem, no caso, eu vou citar um exemplo aqui, no caso do Matulão, né, que faz parte, são integrantes De uma quadrilha. de uma quadrilha que, Sim. para ter direito a isso, É. eles têm um grupo de dança, um grupo bem reduzido, né, que entra com projetos, mas a quadrilha em si, gente, por que não é contemplada nisso? Não é isso que eu não consigo entender. O carnaval tem a sua valorização, tem o seu reconhecimento, várias modalidades, não é? Tem um incentivo, não só agremiações do Recife, mas de outros municípios, mas que desfilam no Recife, tem um incentivo, tem leis de decreto. E a quadrilha não tem, quer dizer, agora tem um fomento municipal, não é? Para as quadrilhas do município do Recife. Não é isso? Mas só tem quadrilha no Recife? Não, tem quadrilha no Sertão, no Existe já Agreste. essa questão da patrimonialização também a partir eu acho que é não sei se é da Câmara de Vereadores ou da Assembleia Legislativa. Tem um projeto já que está tramitando de patrimonialização. De patrimonialização. Inclusive, me solicitaram um texto referendando, argumentando a importância enquanto patrimônio, né, da gente. Existe, tramitando, existe. Existem em outros estados. Agora, eu penso que também tem uma relação com essa coisa sazonal. Parece que a quadrilha, ela nasce e morre para o São João. Acabou dali esse espetáculo que tem uma riqueza potencialmente extremamente grande, que não é só dança, não é só música, não é só teatro, tem uma relação com o teatro, inclusive, muito própria, diferenciada de qualquer outro tipo de teatro, né? Mas que traz em si um trabalho de comunidade que é grupal, né? Você tem, e que desenvolve um processo, uma cadeia produtiva imensa, que se reúne durante praticamente 6 meses ou mais por ano. Esses encontros, que na verdade são os ensaios, eles ocorrem nas comunidades. Eles agregam afetos, eles agregam relações de companheirismo, de sociabilidade, aprendizados, né? Diversos aprendizados, trocas, além do próprio ensaio. E esse grupo, esse coletivo, ele vai trazer do criador, que faz a cenografia, o designer, a coreografia, até o sapateiro, até a pessoa que borda, a costureira, enfim, é uma rede de profissionais e de artistas envolvidos no processo de produção do brinquedo. Uma relação cultural, uma relação artística e uma relação socioeconômica muito forte. Ela gera renda. Sim. Renda formal e renda informal. Ela aquece o comércio local, né? Ela promove sociabilidade, ela promove inclusão e ela trabalha justamente com relação a essa diversidade toda que a gente convive. Por exemplo, relações raciais, a diversidade, a questão da sexualidade no gênero e da opção sexual, nem é opção, desculpe, da orientação sexual. Está entendendo? Então, trabalha todos os aspectos sociais, né? A gente tem um trabalho incrível que é desenvolvido a partir da quadrilha junina. E esse movimento, ele fica restrito ao São João. Então, talvez esse projeto que ficou limitado a um ciclo pode ser uma das causas, né? De não ter sido enxergado, de não se ter enxergado
que ele está a parte disso aí, ele tem um universo muito grande para ser trabalhado, para ser tratado e reconhecido enquanto patrimônio. Acho que essas entidades, as nacionais, as regionais, as locais, elas estão num movimento bastante forte hoje e estão sendo mais reconhecidas, né? Melhor reconhecidas. Ainda não é o seu lugar exato, mas acredito que é um processo também. E que esse movimento dos próprios quadrilheiros, ele, aqui no Recife eu percebo muito, porque sou daqui, observo mais o daqui mesmo, né? Mas quando vou fora também percebo, quando vejo o Nordestão, quando vejo outros concursos, eu acho que perde muito, desculpa dizer, pela relação de só competir. Porque tem tudo isso que eu falei até agora, de agregar, de construir, de promover, né, no nível de sociabilidade, de arte, de profissionalização, de produção, de trabalho. Olha, é muita coisa envolvida e se resume a um concurso. De repente, não é uma apresentação. Quando você fala assim, depois de a apresentação, parece que a apresentação é para o concurso. Então, o que é isso? O que é isso? Será que todo esse empenho, toda essa energia vital, potente que vem, criativa, ela se resume na competição de quem vai ganhar o primeiro lugar, o segundo ou o terceiro, e de que forma, se inclusive a cada tema, a cada proposta, vocês se revigoram e transgridem e trazem, desde dos rituais de fertilidade, da antiguidade, até as relações que nós temos hoje, todas as envolvidas na contemporaneidade, que são esses embates cotidianos que nós vivemos, de preconceito, de discriminação, de tudo. Então, se vem de lá para cá, num processo que liga, consegue fazer essa cadeia, desde o ritual até hoje, ela em si é um rito. A quadrilha em si, ela é um ritual. Ela é um ritual de criatividade, de transgressão, de beleza, de produção, de sociabilidade, de crescimento, né? Então, ela está muito acima de um concurso. Ela tem que ser valorizada enquanto algo, enquanto forma de expressão da cultura popular brasileira muito maior. O concurso não pode definir uma quadrilha junina. Um concurso não pode prender essa força, essa potência de ser, de traduzir, de criar e de promover um nível de desenvolvimento social que a quadrilha, a proposta é essa. Traz no seu cerne isso aí. O Brasil inteiro mostra isso. E são jovens que promovem. Então, eu não quero romantizar. Eu não quero dizer que dentro não haja embates grandes nos grupos. Internamente, você tem grupos e embates profundos, porque é o normal. O grupo ele é promovido e os coletivos com os grupos, né? Todos são promovidos a partir do embate, da discussão. Né? Eu digo sim, você diz não, eu digo como, você diz o quê. E aí, o que fica e o que sai, essa relação da permanência, o novo, o velho, o que é que fica, o que é que é tradição, né? Essa relação, ela é viva, e enquanto ela existir, está ótimo, é preciso que ela exista, ela seja pulsante, potente, porque é disso que a gente precisa. E a gente está aqui para transgredir. A gente não está aqui para ser apenas e observar, né? A gente sendo tem que estar transgredindo, promovendo de situações a cada dia inovadoras e diferentes do ontem, para que amanhã a gente possa se ver melhor. E a quadrilha, ela faz isso, ela é potente muito nesse aspecto. A partir daí, eu acredito que o concurso, de alguma forma, limita até o fazer quadrilheiro, quando ele não se move como movimento mesmo, como um movimento, no sentido de ampliar a sua visibilidade, a sua grandeza, mas se move para concorrer. Depois que concorre, retorna e é como se encolhesse. Então, nesse movimento, eu acho que ele se minimiza. E o poder público, até hoje, parece que se limitou a criar possibilidades, porque o poder público ele não faz quadrilha.
Ele promove situações para que a quadrilha possa se apresentar. A gente não pode fazer quadrilha, eu falando enquanto poder público, né? Mas também como pessoa. Sim. E aí o poder não faz. A gente não cria quadrilha. Então, a gente não tem que dizer como a quadrilha vai ser. Quem tem que dizer como a quadrilha vai ser é quem faz quadrilha. E o que vem amanhã da quadrilha, se vem vestido, se vem nu, se vem de turbante, se vem de pena, isso é um processo da demanda que vem de quem cria. É a relação do criador e da criatura. Então, a partir disso, gente, se o interesse do poder público visa essa questão de promover o concurso como forma de alimentar, né, de ter um patrocínio, de ter um lastro, porque não é nem a subvenção, mas é o apoio, não é o apoio institucional, que é papel do poder público. Mas se limita a isso, é porque também a demanda que vem do próprio universo quadrilheiro, ela se resume muito nessa relação. Fazendo aquilo, parece que já está contemplado. E hoje eu vejo que isso não serve mais. Tem muitos grupos que estão muito inquietos com relação a isso. E já repensam esse papel. O que eu quero com a quadrilha junina? Será que chegar no São João, me apresentar em 3, 4 locais para ganhar ou não um concurso é o suficiente para mim, que crio a possibilidade de ver tanta gente aplaudir, de ver tanta gente que... Vocês têm uma plateia absurda de grande. A comunidade é mobilizada. Tudo que a gente já falou aqui pode repetir, mas nem precisa, porque tem uma cadeia produtiva imensa. Então, gente, é muito forte. Então, é preciso que esse movimento quadrilheiro, que lá nos anos 90 a gente até tratou, nos anos 2000, acho que no início dos anos 2000, movimento quadrilheiro, ele tinha um caráter lá atrás, quando a gente tratou, fez aqueles livrinhos a respeito, falando as pesquisas sobre como era, o que faziam, como tal. Hoje é um outro movimento. Hoje requer que se faça um outro trabalho relativo a esse universo e que parta de vocês, inclusive. Logicamente que o poder público deve, né, e é papel do poder público também observar e criar possibilidades de formação nesse aspecto. Mas de vocês, que movimento é esse? Que mudanças são essas agora? Naquele momento existia uma necessidade da recriação, de sair do que era chamado quadrilha estilizada para recriada, de voltar com as relações do campo, de voltar com o milho, de voltar com os santos, de voltar com as danças do coco chachado, da ciranda, do boi, e de colocar neste ciclo uma cultura popular, né, como se não é nem remanejada, mas é inclusa num processo bem mais aberto e maior. Olha, enriqueceu tanto. Esse era um momento, esse era um movimento. Aí a gente, inclusive, fez história. Aí essa potência do Recife levou, e até hoje leva, uma forma muito própria de dançar, uma forma muito própria de trazer essa personalidade recifense que leva milho nas costas, que leva o engenho moendo, que leva umas coisas que a gente chega e arrepia. Que é isso? De onde vocês tiraram? Olha, e tiram motes, seja lá de onde for, mas são motes maravilhosos e que dizem de nós. E que não, são contemporâneos, mas estão lá. Porque a gente não está lá à toa, a gente é de lá. É de lá que a gente chega aqui. Eu não chego aqui sem ter ontem. Se eu não fosse ontem, eu não estaria aqui hoje. E para eu estar amanhã em algum lugar, eu tenho que estar hoje. Então, assim, passado é algo muito forte, que a gente não pode deixar longe. Né? Deixar longe quando a gente não quer. Deixar longe esse pertencimento do que não serve. Mas, pelo contrário, trazer para nós o que foi de herança e o que foi bom, para que eu mude, para que, inclusive, o que é errado, para que eu nunca repita, para que eu possa mudar. Então, acho que a quadrilha precisa, por ela mesma também, veja, não estou tirando, eu estou falando como poder público, não, estou falando como pessoa mesmo. Mas, enquanto pessoa que é técnica da prefeitura, da secretaria, da fundação, né, eu digo que existe uma relação que precisa ser revisada. E existe também no quadrilheiro, nesse movimento, que eu acho que pode agora recomeçar, que já está no processo, mas que precisa ser mais forte para essa retomada. O que vocês pretendem, de fato? Antes, um tempo atrás, a gente fazia muitos seminários de avaliação, inclusive posteriores. O que vocês pretendem? O que vocês querem? É um grupo de dança?
É o quê? Que formato? Essa coisa. E aí vocês foram transgredindo, fazendo, criando, recriando, né? E aí? O que vocês querem de fato? Então, é preciso que essa cobrança haja. Quando alguém me chama para falar sobre patrimônio com relação à quadrilha junina, isso é inovador. Porque há 2, 3 anos atrás, ninguém estava dizendo assim, quadrilha junina patrimônio, como assim? Então, eu acho que isso é um passo. Já está ocorrendo. Aí é preciso se apropriar disso. Então, se a gente não se apropria do que a gente também quer e é, se a gente nem se reconhece enquanto ser aquilo, ninguém vai dizer para a gente se a gente é, não. Eu preciso dizer que eu sou, para que você possa pensar que eu sou, ou acreditar, ou me ver sendo, né? De outra forma, complicado. Fala mais não, que eu estou falando muito. Não é assim, né? Diante disso que Carmen falou, a gente precisa pensar em o tempo. Quando eu digo tempo, é o que ela falou. O espetáculo é feito praticamente com o objetivo de competição. Então, esse tempo da quadrilha, ele não tem que ter que só ser o tempo do ciclo junino, não é? Esse tempo ele tem que ser dilatado e ele abranger a totalidade do ano, ou de outros ciclos, ou de outras festividades. Forma de expressão da cultura brasileira. E de ter visibilidade também. Porque se acontece exatamente só no tempo junino acaba. O resto do ano. Na verdade, parece que o brinquedo está em Bernardo o ano inteiro. Ele não está. Sim. Ele vai para a cena, como enquanto competição, num recorte muito curto, de fato. Mas os criadores, os pensadores, a comunidade pensam nesse brinquedo o ano inteiro. Por isso precisam ser vistos o ano inteiro. Por isso não podem. Foi o que eu comecei dizendo. Vocês trabalham praticamente o ano inteiro. E em 6 meses, o nível de sociabilidade, de crescimento, desenvolvimento, criatividade, tudo, a produção, a rede que produz, é imensa, cara. Para se reduzir a 8, 5, 10 dias, 15, 20 dias. Morrer aí, espetáculos fantásticos, temas incríveis, indumentárias perfeitas, designers, cenografia, e de repente fica relimitado a um concurso, Anderson. Então, hibernar, não, ninguém hiberna não, para chegar naquele momento e estar maravilhoso como vocês chegam. Vocês chegam e deixam a gente de queixo caído. Seja porque eu gosto, ou seja porque me surpreenda. De qualquer forma, surpreender de uma forma ou de outra forma. Mas vocês são surpreendentes. Então, cara, tem que entender que vocês têm vitalidade e potência para o trabalho o ano inteiro. Se a gente está falando em patrimonialização, então a gente está falando de uma forma de expressão, como o frevo, como o maracatu, como o caboclinhos, como qualquer outra forma de expressão, manifestação artística, capaz de deter o conhecimento, os saberes e os fazeres do povo brasileiro. E de outros povos que deram a nós as condições e nos promoveram essa mescla cultural que nós temos hoje. Então, a quadrilha, ela faz parte do ciclo junino porque ela está vinculada, principalmente no Nordeste, a uma relação mesmo de fertilidade. Aí vem milho, aí vem uma relação linda que, se não fosse a quadrilha, vocês não aprenderiam. Tratar do milho, tratar das relações de plantio, dos santos, de toda. Se não fosse para aprender dentro do movimento quadrilheiro, esse jovem, a criança, ela não aprenderia. Hoje o Hugo estava falando sobre isso com o Gero e a quadrilha infantil. Quando eu cheguei aqui, ainda peguei um pedacinho da fala, que Gero trabalha com crianças e aí muito preocupado com isso. Essa adultização, inclusive, das quadrilhas mirins, que não se deixa a criança pensar da forma como ela pretende também, né, enquanto ser capaz, pensante, de dizer o que quer. E aí se pega e faz uma réplica do adulto para a criança. Para quê? Para concorrer. Para concorrer. Termina a gente afunilando e o gargalo parece, para mim, que está aí. Então, eu não quero dizer que acabe concurso, nem que nada, até é um estímulo. Agora, de que forma, como, eu acho que precisa ser mais trabalhado, sabe? Que precisa ter tratado de uma outra forma. E talvez que vocês, enquanto movimento, promovam uma relação que seja muito mais ampliada do que ser concurseiro. Porque a quadrilha não existe para o concurso. O concurso foi criado para a quadrilha. Sim. Então, por favor, pensar nisso de forma maior.
Quando você diz, tem que ser em 25 minutos, tem que ser em 30 minutos, você tem um espetáculo maravilhoso para 40 minutos. E aí? Não vai passar nunca, porque aí o cara vai tirar você do concurso. Você não vai. Né? Tem hora, tem tudo que reduz, termina por reduzir a riqueza, a criatividade, os processos criativos, a beleza e o próprio espetáculo em si. Então, acho que tem que haver um trabalho de discussão maior. Está na hora. Pode-se promover outros seminários, diferentes dos seminários que nós já fizemos até hoje, mas seminários que abordem outras coisas além de itens e critérios de concurso. Por Seminário mais político, né? por favor, pensar algo a mais é muito importante. Essa relação do nível de sociabilidade que vocês vivem e criam entre si e o momento que o mundo está vivendo e que o Brasil vive agora, gente, as relações étnico-raciais, as relações da transexualidade, as relações das questões encaradas com o preconceito, a discriminação, a pobreza, sabe? É um nível de agressão, de violência que a gente vive e que o conteúdo da quadrilha junina, enquanto coletivo, enquanto grupo, promove, reage, cria e modifica, transforma. Socialmente falando, antropologicamente falando, economicamente falando. Então, gente, é hora da gente tratar desses aspectos a mais, né, dessa importância de um patrimônio que promove a vida da gente e que faz a gente se ver, né? Quando a gente olha, a gente vê a gente lá. Então, por aí. E, gente, em relação a esses atores, os sujeitos, né, que fabricam isso, que participam desse processo criativo, que desenvolvem, que agregam, que ensinam, que formam, né? Como isso acontece, Anderson? Você que é de dentro de uma quadrilha, que avanços você poderia citar em relação a isso? Quais os retrocessos, se houver também? Claro que sempre há avanços e há retrocessos, não é isso? E diante disso que Carmen colocou, como vocês que fazem a quadrilha pensam, ou já pensaram, ou nunca pensaram, nessas questões desse tempo dela ser um tempo maior que o tempo junino, desse reconhecimento, né, dessa possível valorização pelo poder público, mas como uma expressão cultural que aconteça durante um vasto período, não só limitado àquilo. Eu estava, enquanto o Carmen falava, porque você fica embebecido, né? Porque é um turbilhão de provocações que Carmen traz e você fica tentando se ver enquanto agente, você se vê enquanto multiplicador na comunidade. Então, são vários olhares, pelo menos para mim, que estou lá criando, que sou da comunidade, que nasci ali. Mas, assim, pegando um pouco de cada fala que você me provocou, primeiro, assim, uma das coisas a quadrilha tem pensado em ser maior que o concurso? Tem. Ela ainda não conseguiu exercitar isso de maneira plena. Vou dar 2 exemplos. Quando uma quadrilha sai de Olinda e vai para a Europa se apresentar, como é o caso que a Raio do Sol conseguiu fazer isso, uma turnê na Europa, por alguns países, isso já é uma tentativa e um espelho de é possível. É possível deixar de ser só concurso. A Raio do Sol deixou essa herança para todo mundo, para o país inteiro. Ninguém conseguiu fazer depois. Mas é uma provocação, ela nos provocou. Nossa, a gente só conseguia pensar no brinquedo aqui. Não, ele pode sair daqui. Ele pode ganhar o mundo. Não só virtualmente, mas fisicamente. Estar lá, né, Carmen? Um outro exemplo é levar a quadrilha, o espetáculo de 25 minutos, transformá-lo em 1 hora e apresentá-lo em teatros.
é uma outra prática que tem acontecido, né? Vários grupos têm tentado fazer isso, mas também nem todos conseguem. Porque eu já conversei com algumas pessoas, Angeiras, que foram para o palco, vou falar do teatro, que está mais perto da gente aqui, dessa realidade um pouco mais possível, vamos dizer assim, que já foram até o palco e não tiveram um retorno, veja que curioso, de pauta para a população. O público quadrilheiro, ele também está tão embebecido conosco de estar preso ao concurso. Quando a gente leva a quadrilha para o teatro, a plateia não está lá. A gente tem uma redução absurda de plateia no teatro que não acompanha o brinquedo até o teatro. É como se o brinquedo só servisse, Mel, ao ciclo junino. Aquela plateia não acompanha o brinquedo após o ciclo junino. Isso também, de certa forma, nos fez recuar. Bom, a gente tentou ir para o teatro. Eu vi quadrilhas com 2, 3 pautas em semanas diferentes no teatro. A primeira semana encheu com os familiares, com os amigos. A segunda não foi. A terceira esvaziou-se. Então, de alguma maneira, esse vício do concurso é nosso, de que fazemos, mas também é do nosso público-alvo. Ele também se acostumou a só nos ver, a nos encontrar na competição. É irônico, é muito irônico e é doloroso, porque a gente, ao mesmo tempo que quer transformar isso em algo maior, a gente não teve o eco de quem também nos vai prestigiar no concurso. Eu estou tentando desvendar coisas que eu estou assistindo, né, de pessoas, de colegas que fazem, de parceiros do fazer como eu. E aí, a relação da comunidade que você tocou. De fato, nós estamos o ano inteiro em prática, pensando, discutindo, debatendo, nos reunindo em volta do brinquedo. Isso é um fato. E a quadrilha, ela desperta na comunidade vários saberes e talentos que as pessoas não teriam oportunidade. Várias pessoas que trabalham no mercado da moda, da beleza, do cabelo, da maquiagem, da indumentária, saíram da quadrilha junina. Então ela começa tímida, apenas como diversão e entretenimento para a comunidade, mas a pessoa que nasce e vê aquilo e que entra no brinquedo, ela desperta talentos que nem ela descobria que tinha. E aí você vê profissionais trabalhando hoje em outras áreas que não são o ciclo junino. Então o brinquedo também, ele promove, ele profissionaliza pessoas de comunidade. No país inteiro. E aí você vê, o profissional que nasce no brinquedo, ele consegue migrar para outras áreas. Ele não fica preso apenas no brinquedo quadrilha junina. Já a quadrilha junina não consegue fazer o mesmo. É irônico, não é? Tem duas reflexões que eu acho que a gente também tinha que fazer, sabe? Essa primeira, assim, eu não sei se a quadrilha profissionaliza, mas eu acho que ela forma, né? Hoje, por exemplo, como professor do curso de dança na UFPE, eu tenho vários estudantes que saíram da quadrilha, do interior aqui na região metropolitana, porque eles dizem assim, não, eu danço quadrilha, mas eu quero fazer melhor o que eu faço lá. E eles vão exatamente na universidade com esse intuito, com esse desejo de que lá vai dar uma profissionalização para que ele possa retornar para a sua quadrilha, na sua comunidade e fazer melhor aquilo que ele faz. Né? Fazer melhor, como você diz, é absorver conhecimento para replicá-lo na quadrilha. Isso, para trabalhar também. Isso é uma primeira coisa. Né? Eu acho até que a gente poderia avançar mais nessa profissionalização dentro da quadrilha. Né? Acho que até poderia avançar mais, né? Pensando mesmo nisso. Uma segunda coisa, assim, eu vou futucar Carmen de Leles agora também, porque eu diria assim, a primeira vez que eu estive na Espanha, eu achava que encontrar numa praça, numa esquina, dançando flamenco. Ou que minha amiga ia estar no aeroporto vestida, né, me esperando.
né? Isso há uns 15 anos atrás. E ela me disse assim, não, hombre, que tu queres? Quando eu fui ver o flamenco, eu tive que ir uma tábua flamenca, num horário específico, que você tem todo um ritual, porque começa com jantar e piriri pororô. Hoje, quando você chega em Recife também, onde é que você vê frevo? Meus amigos chegam, mas onde é que eles dizem assim? Onde é que a gente vê frevo aqui? Onde é que a gente vê caboclinho? Onde é que a gente vê maracatu aqui? Onde é que a gente vê mamulengo? Se não nos períodos sazonais. Porque as nossas políticas públicas, em grande medida, elas são políticas de ciclos festivos. Elas não saem do ciclo natalino, elas não saem do ciclo junino, ela não sai do ciclo carnavalesco. A gente não vê laúça. Tem nada mais bonito e interessante do que uma laúça. Mas cadê a laúça na escola? Cadê essas agremiações nas escolas? Cadê essas agremiações, de fato, lá, onde o povo está? E não é só o turista, não. Quer dizer, eu sinto falta disso na minha cidade. Eu sinto falta disso. Eu acho que já foi um avanço grande, por exemplo, o Passo do Frevo. Como a gente poderia ter um Passo dos Quadrilheiros também, de repente, né? Eu acho que é um avanço ali o Passo do Frevo. Mas ainda eu digo, Recife para uma cidade em que o frevo é patrimônio, a gente só tem uma escola municipal de frevo. Quer dizer, não é uma cidade que respira frevo, não. Não é uma cidade que respira frevo, não. Quer dizer, e aí, com isso eu estou dizendo para você, que aí a provocação do que Carmen traz para a gente também. Quer dizer, e qual vai ser o lugar, então, da quadrilha? Nesse contexto, nessa cidade? Né? Então, são questões que a gente tem que estar pensando, né? Posso? Pode. Então, vamos começar pelo fim, para chegar no começo. Ótimo começar pelo fim. Frevo, né? O Recife até pode não respirar frevo, mas, de alguma forma, e aí eu vou voltar para a relação de patrimonialização, que você, no início, pode falar um pouco sobre o frevo, você trabalha... Sim, então, o Passo do Frevo existe porque ele é um programa integrado de salvaguarda, que é proposto no momento em que a gente entrega o inventário, no caso foi a UIFAM, que é o Instituto Patrimônio Histórico Nacional, né? Então, quem propôs a patrimonialização foi a Secretaria de Cultura, foi o município. Nós assumimos a coordenação, o trabalho foi feito, o inventário foi feito, né? E no inventário, no final do inventário, a gente tem o dossiê, que é escrita sobre tudo que foi tratado do inventário, e, a partir daí, um documento que vai registrar por que o frevo merece ser patrimônio. Um documento que, além do dossiê, é o Programa Integrado de Salvaguarda. Para quê? O que está sofrendo? O que tem o frevo que precisa ser um bem patrimonializado? E aí, esse programa diz que ele precisa, por exemplo, manter escolas de maestros, de regentes, de músicos, porque está em decadência. Ter um espaço na cidade que possa permanentemente ter acesso de frevo, que as pessoas em qualquer momento, em qualquer dia, possam visitar, ter uma relação de documentação, de acervo, ter uma forma de divulgar, de fazer fruição, promoção, difusão dessa forma de expressão, de intercambiar, inclusive para fora do Brasil, de fazer formação de plateia para que você possa ouvir. E aí, esse programa de salvaguarda é o quê? O Passo do Frevo. Ele foi levado dizendo o que era que devia ser, como deveria, e ele foi entregue ao IFAM, junto com o inventário, junto com o dossiê. Quando aprovado o frevo como patrimônio do Brasil, esse programa depois foi estabelecido, e aí foi executado. Foi executado a partir da Fundação Roberto Marinho, com a prefeitura, porque é um equipamento da prefeitura, da fundação, mas a execução foi da fundação, com o Ministério da Cultura, MINC, né?
Lei Rouanet, captação. Então, o que existe lá é o Programa de Salvaguarda Integrado do Frevo. E é mantido, ele é da prefeitura, mas ele é gerenciado por uma OS, por uma organização sem fins lucrativos, né? Que é o EIDG. Porque é grande, é poderoso ele, não é? Ele tem formação, ele tem divulgação, ele tem difusão, ele tem música, ele tem dança, ele tem, enfim. Agora, voltando rapidamente, para a gente não demorar mais muito, veja, quando você fala em plateia, e eu digo formação de plateia, vou colocar uma situação que a gente até já fez junto, eu e Hugo, inclusive, num trabalho da gente, colocou. Você é plateia do que você cobra, nós somos plateia do que nós cobramos. Tem gente que diz assim, eu não vejo pastoril nessa cidade, mas, tá? E, inclusive, uma mestra de pastoril, o ano passado, que a gente fez um trabalho, um projeto para as 6 RPAs, de levar um para o outro, a prefeitura, né? Assim, eu tenho um pastoril há 25 anos, ninguém na minha comunidade conhece. Sim. E não conhece por quê? É a prefeitura? Não. Se você está na sua comunidade, tem um pastoril lá, há 25 anos, e ninguém lhe conhece, então você nunca se apresentou na sua comunidade. Então, quem é a sua plateia? Agora, se eu tenho um pastoril e ele tem também, eu tenho na minha comunidade, eu saio da minha e vou ver a dele. Eu sou plateia? Eu sou plateia. Então, a gente só pode pedir plateia se a gente for plateia. O dedinho que vai e volta. Né? Eu cobro que não tem pastoril, mas eu vou ver pastoril. Eu saio da minha casa para ver um fandango, para ver um guerreiro, para ver um reizado. Então, essa relação de formação de plateia precisa ser trabalhada, precisa ser construída. E aí vem desde as relações acadêmicas, desde dentro do grupo e desde o poder público, que tem que promover ações que possam trazer essa relação de formação de plateia. Porque a gente reclama e tem saudade, às vezes, do que a gente nem tem. Eu já vi gente reclamando em seminário assim, cadê os nossos reisados? Menina, a gente chega no Natal, não vê um reizado. E aí eu digo, engraçado, e quando foi que a gente teve mais de um reizado aqui, que nem é daqui, que era de Seu Geraldo, reizado imperial? Ele veio da Paraíba, foi para a Lagoa, da Lagoa trouxe para Recife, e há mais de 60 anos já tem ele aqui. Então, você está reclamando do quê? Do que você nunca teve. O interior de Pernambuco tem reizado e tem plateia. E aí é que eu digo, porque ele existe uma relação com a demanda, o que é o brinquedo e quem é que curte, quem quer aquilo. E é isso que eu digo, quando você cresce, quando você modifica, quando você chega, as demandas são outras. E essa sua plateia, ela depende muito disso aí. O movimento é contínuo. E a gente é plateia do que a gente gosta. Né? Mas a gente, para cobrar plateia, a gente tem que ser plateia também. E tem que ter o processo de formação de plateia. Então, as escolas precisam trabalhar, isso é uma relação que precisa ocorrer. Eu acho que você está correto quando diz, quer dizer, no próprio trabalho da escola pública, a gente teria que ter uma cadeira voltada para as artes, os brinquedos, a cultura popular e essas relações de aprendizado. Entretanto, a gente sabe das dificuldades que a gente tem com relação a isso aí. Quando ele fala do palco, olha, veja bem, quando o balé popular, nos anos 80, né, se fez, e até hoje é uma referência para nós, não é isso? Ele pegou boi, guerreiro, reizado, frevo, maracatu, caboclinho e levou para onde? Para o palco. Botou na caixa cênica. Né? Estilizou, criou uma possibilidade daqueles brinquedos todos de terreiro irem para o palco. E a escolarização desse processo se deu até hoje. Aí, quando o Anderson fala sobre essa dificuldade com quadrilha, a quadrilha é um grupo muito grande, 80, 100 pessoas. Esse processo é um processo que vai ser mais lento, talvez, mas é preciso que haja algum tipo de trabalho, de impulso que promova isso aí. Né? Não sei se eu respondi, mas, de alguma forma, é um pensar, porque não tenho definição e não tenho resposta, e nunca terei, mas serei sempre alguém a provocar para ver o que a gente pode fazer, onde a gente pode chegar. Né? Gente, ainda sobre esse processo que a quadrilha revela talentos, a quadrilha forma. Carmen,
essa comunidade que ela dá origem a uma quadrilha, que ela forma pessoa, também vale para Anderson e Melk, ela como ela tem, como é que eu diria, como ela desenvolve, possibilita que essas pessoas envolvidas, que esses sujeitos, né, se capacitem, elas têm orientações, elas buscam, ou é nato. Como acontece esse processo? Como vocês analisam isso, essa evolução dessas pessoas? Porque são muitos talentos que aparecem e em todas as áreas, né? E essas comunidades, elas se comunicam, elas trocam essa experiência, essa vivência, isso, como elas podem socializar esse conhecimento. Como é que tu se tornou, Anderson, a pessoa que tu és hoje? O profissional que tu és hoje? Foi a universidade que te fez virar assim? Ou, na verdade, tu fosse para a universidade porque tu já era assim? Né? Quer dizer, que parece às vezes, né, Carmen, que é a universidade que transforma a gente, que faz a gente ser o que a gente é. E é muito pelo contrário, os meninos já dançam nas quadrilhas e vão para lá aprender mais e até se decepcionam muito. Quando você falou antes, Anderson respondeu exatamente a isso. Quando eles dançam na quadrilha, eles vão para lá, não é para aprender, não. Mas eles já dançam. E dentro da quadrilha, inclusive, porque Anderson responde isso muito bem, com certeza. E dentro da quadrilha é absurdamente mais rápido. Eu vejo os ensaios de muitas e eu digo, gente, é muito incrível, porque o processo criativo é único, é singular, tem um caráter muito próprio. Você passa uma coreografia, 1, 2, 3, aí 80 pessoas, 60 pessoas. Você só vai uma vez errado, a segunda está certa. Faça isso num grupinho qualquer de dança, de jazz, de academia, qualquer, para você ver quantas vezes você tem que passar para dar certo. Você faz para cá, para lá, para ali, para cá, não sei o que. Quando você, uma vez, 2 vezes, o grupo inteiro já está fazendo. Gente, é um negócio. E aí você pergunta, de onde vem isso aí? Eles estudaram em que escola? Que dança foi essa? Como você aprendeu a desenhar? Eu já vi coisas, a gente fazia cursos e mais cursos, seminários, e a gente via os meninos produzindo. E eu ficava olhando e eu dizia, gente, pelo amor de Deus, é coisa linda demais, o desenho é perfeito. Quem levou aquele menino para que escola de belas artes? Mas nós temos potencialidades, é isso que eu digo, eles são potentes, eles vivem assim, precisam apenas de espaço para jogar, para fazer e para criar. Mas Anderson responde isso muito melhor do que eu, muitas vezes. É um pouco de tudo isso mesmo, assim. Às vezes nem você tem consciência do potencial que você tem. E respondendo o que você perguntou, assim, comigo foi muito parecido. Eu entrei numa quadrilha para dançar, atraído pela vizinhança, por amigos, uma quadrilha infantil, que hoje é tão raro de se ver. Eu fiz parte desse brinquedo primeiro. Eu dancei 2 anos quadrilha infantil. E muito nesse lugar, assim, eu era uma criança de 12 anos e queria um pouco de liberdade, de sair de casa, conhecer gente nova e cair na quadrilha. Quando eu cheguei lá, quando eu comecei a ver aquela coisa toda funcionando, eu, garoto, 12, 13 anos, eu tinha um dom com desenho. E aí a pessoa que fazia parte da quadrilha, o dirigente, disse para mim assim, olha, a gente sabe que você desenha. Desenha pra gente isso aqui. Me pediram para desenhar um adereço de cabeça. Aí eu desenhei, com 14 anos. Desenhei um adereço de cabeça. Aí ele, ficou bom. Sabe tirar do papel, sabe realizar. É a segunda atividade. Primeiro desenho. Agora ele me provocou a produzir. Tire do papel. E aí eu fui produzindo. Com 2, 3 anos depois disso, eu já ia aprendendo a dança, eu já ensinava uma dança que eu nunca tinha experiência. Coco, chachado, baião, shot, e eu fui absorvendo. É um processo muito de antropofágico, né? Você vai pegando coisas e vai degustando tudo aquilo. E foi aí que eu fui embora. A cada ano... Retroalimentação. Você me dá, eu me dou. Então,
um pouco da minha história serve muito do que eu vivo no meu brinquedo. Assim. As pessoas que fazem parte até hoje, as crianças que Bruno desperta na quadrilha em que ele dirige, ele pode falar isso com propriedade. É exatamente assim que funciona. A quadrilha, ela provoca a todo momento o brincante, os dirigentes, a plateia, a comunidade. E essas pessoas, como o Carmen bem colocou, elas vão regurgitando umas para as outras e criando esses profissionais. Quando eles caem na academia, e eu caí na academia não para aprender nada lá, admito, eu fiz publicidade e propaganda. Eu queria esse curso de academia para aprender técnicas de como atingir o público-alvo daquilo que eu fazia, que era uma coisa que eu não tinha noção. Eu fazia o trabalho que fazia, tinha o mérito do concurso, da competição, da vitória, tinha. Mas eu não entendia a ciência disso. E eu precisava transformar isso em produto científico. Isso chama-se profissionalização. E foi aí que a faculdade me deu essa escola, essa técnica de entender composição, cor, textura, plateia, público-alvo, design, proporções, história da arte. Que tudo isso eu fui fazendo, eu já fazia, mas de maneira inconsciente, com as escolas, com as aulas que eu aprendi muito na Casa do Carnaval, com Carmen, com Mário Ribeiro, de ouvir, de contar a história. E aí a faculdade chegou para isso. Tanto é que até hoje eu nunca exerci o papel de publicitário, porque não era aquilo que eu queria como carreira. Eu só fiz o curso para aprender técnicas e aplicar na minha área, que era a área cultural, da arte popular, que eu faço até hoje. E é muito assim na comunidade. Eles continuam fazendo isso nesse momento. Estamos todos em pandemia, trancados, impedidos por 2 anos de fazer quadrilha junina, o 2º ano consecutivo, mas os criadores, os juninos, eles não estão parados. Eles continuam se alimentando e conversando uns com os outros, mesmo de maneira virtual, nessa esperança, nesse fogo, nesse lampejo de continuar o aprendizado, de continuar a troca, de continuar querer estar junto. E aí também significa, Anderson, que nem todo mundo que vai brincar na quadrilha vai se tornar um profissional, né? E que vai exercer, mas é um brincante, mas vai para se divertir. Eu fico impressionado assim, como jurado você tem um lugar privilegiado de visão, de ver, né? E é impressionante assim que tem hora que eu dizia assim, Angeiras, que dá vontade de descer e dançar. E dançar junto, porque você é atravessado naquele momento pelaquela experiência que é a quadrilha. Então, eu tenho feito uma pesquisa agora que eu estou tentando levar para o pós-doutorado, um pós-doutorado bem rápido, de 3 meses, que é para discutir exatamente essa experiência que se constitui a quadrilha. Você veja uma coisa muito engraçada. Eu sou arte educador, né? E eu fico vendo a gente que é formado pela universidade, que nas linguagens específicas, dança, música, teatro, artes visuais, quer dizer, não consegue dialogar com todas as linguagens. E quando a gente vai para a escola, e eu acho que não tem mesmo não, que cada um tem que ter sua especialidade, é muito difícil você ensinar tudo ao mesmo tempo. Um Leonardo da Vinci do século XXI está muito difícil, realmente. Mas é impressionante assim. Aí você vai para a escola, você ensina uma linguagem específica, você tem alguns produtos, e aí o que eu fico impressionado, a vida inteira eu fiquei impressionado assim, como é que é um brinquedo como a quadrilha consegue reunir tantos corpos diferentes, desde pessoa com deficiência, gordo, magro, alto, baixo, sabe? As questões, como Carmen trouxe para a gente, as questões de gênero, né? As questões também de sexualidade, as questões, né, relacionadas às questões étnicas, religiosas, todas juntas, e produzir um espetáculo, um produto daquele. Quer dizer, essa é uma questão que eu tenho pensado.
Por que a escola não consegue produzir isso? E uma quadrilha consegue produzir. Aí essa pergunta fica, né? Como é que esse organismo é tão potente e não é um patrimônio reconhecido? Eu tenho uma hipótese. Eu tenho uma hipótese. Que é a ideia de um filósofo norte-americano que ele trabalha com a ideia de arte como experiência. Eu tenho para mim que ainda, que é o que Carmen trouxe para a gente no começo dessa fala, a quadrilha ainda não foi retirada da comunidade. Ela ainda tem raízes, né? E várias raízes ancestrais, inclusive, que faz com que ela ainda seja uma experiência na própria vida. E eu até vou pensar, sabe, cara? Fico pensando assim, até duvido que uma quadrilha funcione no teatro, porque eu não sei se o lugar da quadrilha é no teatro, se não é na arena mesmo, e na arena junina que ela tem que acontecer. Apesar de sabermos que ela acontece enquanto organismo o ano inteiro. E é que Carmen está chamando a atenção para a gente. Mas é preciso dar visibilidade a isso. Mas a gente das áreas específicas da arte, a gente super especializou-se de um jeito em que eu viro o diretor e o outro vira ator. E que às vezes a gente não consegue fazer as duas coisas, nem consegue trabalhar. E aí você vê numa quadrilha, você vê nos fenômenos da cultura popular, você vê nessa arte, ou o que Marco Camarote chamaria do teatro do povo do Nordeste, uma organicidade, uma integração entre as linguagens, entre os trabalhos, que a gente não consegue ver em lugar nenhum, porque Deus vai dizer, com a super especialização do campo da arte, a gente retirou a arte da vida. E essa é uma hipótese que eu tenho, é de que ainda a quadrilha e a vida, elas ainda estão juntas, elas não são separadas. Né? Por isso que eu acho que ela ainda tem vida, por isso que ela é tão forte. Mas Carmen chama atenção para a gente. Eu acho que é uma grande coisa para essa noite, sabe? Que eu fico assim pensando, que eu queria futucar lá mesma, que é esse lugar de quem é a pesquisadora, de referência para todos nós, dessa geração, né? Todos nós lemos Carmen Leles, todos nós escutamos ela, mas ao mesmo tempo é uma pessoa que faz política pública, no sentido de que também está lá, na prefeitura, nesse lugar, né? Que é um lugar, e ao mesmo tempo não é só isso, porque é uma terceira identidade. É uma pessoa que ama a cultura popular. Né? Que é essa coisa de quem olha, né? De quem se aproxima, de quem é apaixonado. Quem se emociona, né? Também, né? Então, são questões, por isso que eu digo assim, aí ela dá uma futucada boa na gente, todos nós, para pensar assim, é preciso também avançar nas brigas políticas. Avançar nas brigas políticas, né? Vou encerrar minha fala aqui, pegando esse motezinho e dizendo, organicidade é a palavra. Né? A quadrilha ela é orgânica, ela é empírica. Então, procurar saber como Anderson aprendeu a desenhar, está dentro. É que nem tambor visceral, toca aqui dentro de mim. Eu danço com ele, e eu não sei por que eu danço com ele, e eu faço um movimento com ele, porque ele é visceral, é a minha organicidade, sou eu. A quadrilha existe como esse corpo uno e esse corpo coletivo, né? E se identifica a partir dessas relações orgânicas. E profissionais eles são, independentes da academia. Eu vou discutir com você isso, vou te provocar de novo, não vou querer resposta, porque a gente não vai ficar aqui debatendo a noite inteira, mas eu te digo, essas relações são profissionais. Quando o Anderson tirou do papel, quando o Anderson fez o primeiro, ele pode não ganhar a partir disso, ele pode não viver disso, ele pode não ter a chancela da academia como formado nisso, mas ele é profissional. O bailarino brincante, ele é profissional. Por quê? Porque ele chega às 5 da tarde, ele começa a ensaiar, ele vai até às 9 da noite, ele dança até 10, aonde que for. Sabe, e só sai quando está correto. E a fileira não está boa, e não sei o que não está... Cara, isso é profissionalismo. Agora, ele não ganha disso. Ele não está com a chancela da academia de que ele está formado nisso ou naquilo, mas ele é profissional. Eu não sou
a visão acadêmica. Eu não tenho a visão acadêmica. Eu saí da academia, sou professora, né, sou historiadora, bacharelado, fiz pós-graduação, enfim. Agora, a minha relação com a cultura, ela não tem nada de teórico, de aprendido na academia, não. O poder público é o meu lugar, um lugar onde eu tive a possibilidade de estar junto do que eu gosto de fazer. E essa relação é orgânica, viu? É absolutamente empírica. A minha fala é empírica. Você poderia estar aqui com... Hugo Menezes é um doutor. Ele teria uma fala sensível, muito, até por conta de ter e ser um quadrilheiro. Entretanto, teria uma fala acadêmica. E eu respeito absolutamente, ouço e digo assim, vocês me ensinam. E vocês me ensinam. Assim como o quadrilheiro me ensina. Me ensina mesmo, não é conversa fiada, não. Não estou falando isso para agradar, não, porque eu não sei. Agora, o que eu sinto, o que eu faço, tem uma relação com esse empirismo mesmo, com essa organicidade que é o existir, o estar e me surpreender com beleza. Aí, como eu trabalho num universo de observação, meu olho está sempre atento, então, mas é empírico. Mas isso não deixa de ser profissional, não. Eu sou uma profissional. E eu acho que todos eles são. Eles não estão na academia, eles não são frutos da academia. Eles vão para a academia, inclusive, criar possibilidades de aperfeiçoamento para outros universos. Mas no que eles fazem, a academia não faz. Eles fazem. Eu acredito. Eu vejo dessa forma. Não tenho verdades. E acho que essa discussão levaria a gente por dia a noite inteira. Mas, sabe, organicidade é a palavra. Porque tem amor, porque tem uma relação visceral que nos transporta e faz com que a gente enxergue, muitas vezes, o que não enxergaria de outra forma, sabendo. E Leonardo da Vinci existem. Existem, estão entre nós e nós não sabemos. Porque a gente está querendo o Leonardo da Vinci como ele era. Mas existem entre nós figuras incríveis, maravilhosas, que não fazem uma coisa, essa coisa da especificidade. Meu médico é um oftalmologista, mas tem um médico para o olho direito, outro para o olho esquerdo. Um que trata de cílio, outro que trata de pálpebra. Sabe, são tantas as classificações e são tantas as especialidades que a gente termina por, não por agregar, mas por segregar o que a gente tem por todo. Se botar Anderson dança, desenha, pinta, borda, se botar vai fazer tudo. Daqui a pouco faz sapato, faz o que... Cara, faz. Eu não estou sendo romântica, não. Eu acho que a gente está tentando ser gente, assim, ver além do que o que a gente já está vendo até agora. E a gente precisa disso nesse momento que a gente está vivendo. Muito. Enxergar essa potência que a gente é. Esse coração, essa vida, essa mente, essa possibilidade. E esse patrimônio que é a cultura e a arte. Né? A gente só está vivo por conta disso. É a arte. E são as relações da cultura que nos deixam vivos, capazes de continuar e de resistir. Porque tudo é uma questão de resistência. A festa, para nós, é rito de celebração da vida. A quadrilha é um rito de celebração da vida. Quando você vê, entrar, é rito de celebração mesmo de vida. O carnaval para nós, o ciclo, qualquer. Então, uma das coisas que você falou sobre essa relação cíclica é absolutamente chata, e eu acho que não é só chata, eu acho que não é o que deve ser tratado na política pública, ver por ciclo, sistematizar, classificar. Não, a gente tem cultura. E cultura é o ano inteiro, o tempo inteiro e tudo. Embora a gente saiba por que celebra. Isso está na gente. Mas, a partir daí, você faz o tempo inteiro. Coco, ciranda, shot, chachado, baião, enfim, tudo mais. Mas, assim, eu agradeço demais a participação. Eu falei muito, eu gosto de falar, mas eu acho que eu falei porque vocês também me permitiram. Sim. Certo? E fico feliz demais de ouvir vocês. Né? E foi uma noite extremamente prazerosa para mim. Muito mesmo, certo? Não sei se para vocês,
mas para mim foi extremamente prazerosa e fazer parte disso. Estar com vocês, de alguma forma, né? Não estou, mas eu sou. Eu posso não estar, mas eu sou. Com certeza. Tá certo? Obrigadíssimo. Nós só temos a agradecer, Carmen, porque foi prazeroso, sim, está sendo, e são momentos que raros, né, que nós podemos vivenciar. E deixam em aberto, né? Vamos pensar sobre isso, refletir sobre tudo isso, que é o mais importante, e buscar nisso tudo caminhos, soluções. Alguma coisa tem que ser feito, né? Eu acho que surgem a partir desses momentos de conversa, de troca, de aprendizado, porque o aprendizado ele é constante, né? A gente nunca está pronto. Então, acho que isso é muito válido. Então, nós que agradecemos em nome da FECOAJUP a sua presença, a presença de Anderson, a presença de Melk e dos que já estiveram aqui no primeiro momento, Bruno, Bacelar, e que possamos ter outros momentos, né, para refletir, para discutir esse movimento, esse brinquedo, essa coisa tão bonita, tão expressiva que é a quadrilha junina. E os seus sujeitos, principalmente, porque sem eles nós não teríamos a quadrilha que temos hoje. Não é? Gente, muito obrigado também. Foi uma satisfação estar com vocês. Anderson, quer falar alguma coisa? Bom, só gratidão, porque nós só estamos repetindo aqui o papel da arte, que é provocar. A quadrilha é um brinquedo desse universo chamado arte, e eu saio daqui completamente provocado, porque eu também não conseguia enxergar a quadrilha enquanto patrimônio. De tanto fazer, de tanto estar inserido, a gente não consegue se enxergar. Então, essa noite me provoca a ler sobre isso e a descobrir caminhos. Não só para mim, mas para o meu povo, para o meu movimento. Porque a gente precisa sair desse lugar, que é um lugar que nós nascemos dali, e de tanto fazer, a gente continua sempre nesse lugar, porque parece que é confortável. É tão confortável fazer o brinquedo para o concurso, que você não pensa em outra coisa. E aí se torna refém do concurso, se torna refém do modelo. E aí a provocação, essa provocação me diz, deixe de ser refém. Eu agradeço. Gratidão também. É sempre um aprendizado estar com Carmen, com Anderson Geiras, né? E nos diferentes momentos da vida. Gratidão por vocês. Bom, pessoal, encerramos a nossa primeira noite, nosso primeiro seminário junino de 2021. Fiquem atentos aos canais da FECOAJUP, que uma nova programação está sendo preparada com muito carinho para todos vocês. Boa noite, obrigado.